é de hoje que a cultura japonesa vem se espalhando cada vez mais pelo mundo, seja em forma de mangás, animes ou até mesmo programas de TV muito esquisitos. Não se preocupem, eu vou poupar vocês desse sofrimento. Roupa, eu sou o Lucky e hoje vou estar trazendo algo um pouquinho diferente para vocês. Basicamente, eu peguei 10 lendas urbanas japonesas que eu gosto muito e decidi vir aqui contar para vocês. E é claro, quando eu terminar de contar cada uma dessas histórias, eu vou vir aqui na tier list que eu criei para esse vídeo e classificá-las em: morreria sem nem ver, aceitaria meu destino, tentaria fugir, talvez sobreviveria e sobreviveria. A boneca de Yuki. Antes de começar, vale lembrar que, como uma boa lenda e história, tem muitas versões diferentes que se misturam e combinam detalhes. Então talvez, se você já conhece esse conto de algum outro lugar, pode ser que algumas coisas nessa história que eu vou contar estejam um pouquinho diferentes. Diz o conto que a boneca foi comprada em Hokkaido, em 1918, por um menino de 17 anos, e ela foi dada a sua irmã de 3 anos, chamada Kyoko. Dizem que a garotinha amava tanto sua boneca que ela levava junto dela para todo lugar, até mesmo na hora de dormir em sua cama. No entanto, infelizmente Kyoko morreu repentinamente no ano seguinte, depois de pegar um resfriado. A família guardava a boneca no santuário da casa para recordar e rezar para ela. Mas, aos poucos, eles começaram a notar algo estranho. O corte de cabelo Okapa, o corte clássico do cabelo de Yukiko, foi lentamente crescendo, isto visto como um sinal de que a boneca estava possuída pelo espírito inquieto da menina. Anos mais tarde, em 1938, o pai de Kyoko deu a boneca Okiko ao templo Maneji para ser cuidado. Ainda hoje, você pode ir ao templo em Hokkaido para ver Okiko com seus próprios olhos. Sinceramente, ela é pacífica, mano. Ela não causa nenhum mal a ninguém, sabe? Ela só tá lá. Eu sobreviveria muito fácil essa daí. A menina da lacuna. Uma lacuna é um espaço pequeno e vazio, algo que está presente entre dois cômodos. Se tu for andar pela tua casa, tu vai encontrar muitas lacunas e rachaduras espalhadas por toda a casa. E a lenda que eu vou contar trata-se disso. O conto diz que o espírito maligno de uma garotinha gosta de beirar as penumbras desses espacinhos, sendo furtivamente e sempre à procura de alguém para brincar. E sim, aqueles buraquinhos são suficientes para caber um olho. Se algum dia uma pessoa estiver andando pelos cômodos de sua casa e se deparar com um olho em uma dessas fendas, a garotinha irá aparecer e perguntar se você gostaria de brincar de pique-esconde com ela. À primeira vista, a garota parece ter uma personalidade bem tímida, mas saiba que se você aceitar e brincar com ela, um dia ela pode voltar. E se você aceitar brincar com ela novamente, dizem que ela te levará para outra dimensão. Mano, essa da menina da lacuna eu vou te dizer, velho. Eu tentaria fugir, mas assim, não garanto que eu ia conseguir. O japonês é um bicho esquisito, só como é que tem alguém numa brecha da tua casa, tu vai brincar com a pessoa. Tudo bem que ela é criança, mas não faz sentido. Akamanto. A seguinte história ela é bastante conhecida, inclusive sendo uma das minhas favoritas. Enquanto no Brasil a gente tem a loira do banheiro, no Japão a gente tem algo parecido. Akamanto, um espírito de classe Yurei, age de um jeito um tanto quanto diferente dos demais. A lenda diz que ao ir ao banheiro, as pessoas devem ficar atentas se tem papel higiênico ali, pois se não tiver, a entidade poderá aparecer. A pessoa vai ouvir alguma voz de alguém batendo na porta e perguntar se deseja receber papel vermelho ou azul. Caso a pessoa escolha o papel vermelho, o espírito invadirá o banheiro e arrancará a pele da pessoa, ficando coberto de sangue. Se for azul, o espírito enforcará ou drenará o sangue da vítima até que fique totalmente azul. Se a pessoa escolher outra cor ou não responder, o fantasma entra no toalete e enfia a cabeça da vítima na privada. O do Akamanto, eu já sei que eu não tinha nem chance de sobreviver, nem de fugir. Então eu acho que eu só, sei lá, aceitaria, sabe? Cabeça de vaca. Essa lenda aqui em específico eu nunca tinha escutado falar antes, tanto que quando eu fui atrás de pesquisar para fazer esse vídeo, eu fiquei impressionado, porque é realmente uma lenda um tanto quanto única, que eu nunca tinha visto ninguém comentar nada sobre ela. De acordo com a lenda, uma pequena história chamada Cowhead foi descoberta no Japão no século XVII. A origem da história até hoje é um mistério. Rumores afirmam que ao ouvir o conto,
As pessoas que escutavam eram tomadas por um medo tão forte que tremiam violentamente por um dia, até finalmente morrerem de susto. Um boato recente conta a história de um professor de uma escola primária que, inexplicavelmente, estava com fragmentos da história do Kal-El original. De acordo com o rumor, o professor estava levando sua classe para um passeio escolar. Ele tinha o hábito de entreter os alunos durante o passeio com história de fantasma. Os estudantes, que tendem a ficarem indisciplináveis em longas viagens, notavelmente tornavam-se quietos enquanto ouviam os contos de terror do professor. Muitos deles pareciam realmente assustados. Depois de algum tempo, o professor anunciou que iria contar um conto proibido chamado Kal-El. Antes que ele pudesse terminar a primeira frase da história, no entanto, as crianças começaram a entrar em pânico. Imploraram para ele parar. Uma criança ficou pálida e tapou os ouvidos, e os outros começaram a gritar, mas o professor se recusou a parar. Dizem que os olhos dele ficaram brancos e ele prosseguiu com a história como se uma força invisível tivesse controlado sua mente. Quase uma hora depois, o professor recuperou todos os seus sentidos e descobriu que o ônibus tinha caído numa vala. Todos os estudantes haviam desmaiado e estavam com a boca espumando. O motorista do ônibus estava caído sobre o volante, suado e tremendo. Não estava claro o que aconteceu a seguir, exceto que o professor nunca mais contou a história novamente. O da cabeça de vaca, mano, isso aqui é meio óbvio, né? Morreria sem nem ver. Se chegar alguém determinado a contar a história pra tu, não tem o que tu faça, já era. Hitobashira significa literalmente pilar humano em japonês, era um tipo de sacrifício humano, no quais os restos mortais eram colocados dentro das fundações ou paredes de grandes construções. Segundo a lenda, o Hitobashira era praticado por muitos samurais, que acreditavam que se estivessem seus restos mortais nas construções, seus espíritos se tornariam guardiões do local. Um dos casos mais famosos se refere ao Castelo Matsui. Dizem que houve muitos acidentes durante a sua construção. Por causa disso, o pilar humano foi procurado para proteger a construção. Segundo a lenda, o festival bom estava ocorrendo na época. Os guardas do castelo capturaram uma dançarina mais bonita da festa e levaram para o castelo. A jovem foi assassinada e seus restos mortais foram colocados na parede do castelo. Esse conto do Hitobashira, ele é bem interessante, porque é algo que se trata do passado, sabe? Não é algo que iria acontecer comigo, eu imagino, né? Então eu vou botar ela aqui. Sobreviveria muito easy. Kujisaki Onna. Se eu fosse você, eu não caminharia nunca de noite nas ruas japonesas, por conta dessa lenda. A lenda de Kujisaki Onna conta a história de uma bela jovem que certo dia se submeteu a uma cirurgia plástica. Porém, o destino foi cruel com essa pobre moça, pois de alguma forma, terrível incidente teria acontecido, fazendo com que a boca fosse rasgada de orelha a orelha. A história também diz que essa moça teria duas irmãs caçulas, e que teriam conseguido se submeter com sucesso a essa cirurgia plástica. Talvez por este fato ela tenha vindo a se tornar um espírito vingativo, que perambula pelas ruas do Japão à noite com a máscara de cirurgia, e que se você se deparar com ela, logo irá surgir uma pergunta dela: você me acha bonita? Caso você diga que sim, ela tirará a máscara e revelará seu rosto deformado. Logo surge novamente a pergunta: ainda assim, você me acha bonita? Caso você mude de opinião sobre a moça e diga não, ela irá te cortar ao meio com a tesoura. Porém, caso sinta-se encurralado e diga sim, ela irá rasgar sua boca para que fique igual a dela. Esse conto da Kushizaki Onna, eu acho, teria chances de eu sobreviver, mas eu não sei se eu seria frio calculista bastante, tá ligado? Tec. As histórias contam que durante os anos de 1940, houve um caso que envolveu uma moça que foi brutalmente espancada em seu escritório, fazendo com que entrasse em depressão e se jogasse em uma linha de trem. Sua morte teria sido sofrida e dolorosa, pois seu corpo teria sido partido ao meio. E agora, como espírito raivoso, ela anda usando suas mãos e cotovelos, possuindo garras em suas mãos, enquanto se move fazendo sons de arranhão e batidas com o cotovelo, sendo Tec normalmente representada junto de uma foice, a qual ela provavelmente deve usar para fatiar ao meio os desavisados que caminham por estas rutas. A principal intenção de Tec está justamente em utilizar as perninhas desses desavisados para um novo meio de locomoção. Porém, há variantes, e estas alegam que ela não pegará as suas pernas, mas que de fato irá partir-lo ao meio. Não se sabe ao certo se existe um meio de despistar a Tec. Algumas fontes sugerem que a pronúncia de seu verdadeiro nome pode fazê-la recuá-la. O da Tec eu ia morrer sem nem ver. Porra, o que eu ia fazer? Olha pra esse bicho. Tunyoki Otaki. O Tunyoki Otaki
foi construído em 1928. Entretanto, até hoje, ele assombra os moradores japoneses. Acredita-se que ele é mal assombrado pelas almas daqueles que o construíram. Isso porque muitos dos trabalhadores foram submetidos a trabalho escravo, sofreram e acabaram morrendo por exaustão. O túnel era originalmente parte da ferrovia Atagoye. O túnel tem aproximadamente 500 metros de extensão e sempre aumentam as histórias e relatos de pessoas que acabaram vendo algum tipo de assombração andando por ali. Um dos outros motivos que o túnel também seja considerado como assombrado se deve ao rumor de que na verdade ele teria 444 metros de comprimento. Para quem não sabe, 4 na cultura japonesa é considerado como o número do azar. Entre os relatos de quem teve a coragem de entrar no túnel, muitos dizem que é possível escutar o grito de uma mulher que sai dos arredores da floresta que está ali perto. Uma outra mulher, ou a mesma, é vista de branco correndo pelo túnel. Outro fato que dizem ser constatado é que o túnel muda de comprimento quando se faz uma viagem de volta por ele. Ou seja, na ida é mais rápido de você passar, porém quando você vai voltar demora mais tempo. Assim, os japoneses são instruídos a não passarem pelo local durante a noite, pois essas atividades não costumam acontecer ao dia. Portanto, caso vá passar por essa região durante a noite, não passe, meu amigo, essa é a dica. O do túnel, eu ia sobreviver muito fácil, pelo amor de Deus. É só não ir, pô. Quem é que vai entrar nesse bagulho? O Inferno de Tamina. Parecendo com a lenda da cabeça da vaca, O Inferno de Tamina é um poema e se encontra em um livro chamado The Hearts Like a Rolling Stone. Também foi incluído na 27ª coletânea de poemas de Saizo Yasu, em 1919. Ele conta a história de Tomino, que morre e vai diretamente para o inferno. Porém, ele é um poema maldito que mata, sem dó nem piedade, todas as pessoas que leem em voz alta. Se você tiver muita sorte, você pode não morrer, mas com certeza, muitas coisas ruins irão acontecer na sua vida. O da Tomina, ele é bastante parecido com o da cabeça de vaca, então eu imagino que eu iria morrer também. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Foi um pouquinho diferente do que eu faço aqui normalmente. Tô tentando inovar um pouco ultimamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu chegou até aqui, mano, já desce lá embaixo, dá o like, porque tu deve ter gostado, não é possível. E toma cuidado com o Japão, lá é macabro, filho.